Hoje é dia 10, terça-feira, e esse é o nosso quarto editorial do dia. Desculpem a voz rouca, mas eu tô meio gripado, mas tá tudo bem, não é isso que vai impedir da gente estar trazendo conteúdo de melhor qualidade para vocês. E a gente vai falar sobre uma prisão que aconteceu depois de determinação da Suprema Corte. Não tô falando do Bolsonaro, não, gente, calma aí, tá? Estou falando de esquerdista. E geralmente, esquerdista, o tipo de condenação não é golpe tabajara, nem nada nesse sentido. É corrupção e corrupção pesada. Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, um símbolo do peronismo, um símbolo do esquerdismo, acaba de ser condenada à prisão. Pois é. Orgulho dos argentinos, né? E pena pelo que acontece aqui no Brasil. Vamos falar também do depoimento do Bolsonaro. É óbvio, né, que a gente esperou até o último momento para gravar esse vídeo, para pegar todo o depoimento do Bolsonaro, os principais momentos, o que rolou de mais importante, né? E aí a gente vai falar sobre como, inclusive a imprensa abordou isso, o Tarcísio de Freitas também se manifestou sobre o depoimento de Bolsonaro. Teve jurista, como o André Marsiglia, que fez um balanço, né, desse depoimento do Bolsonaro. Enfim, um depoimento que prometia abalar e, de certa forma, abalou a República, né? Vamos falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, 8 de janeiro, tudo isso foi tema tratado. Inclusive, teve uma proposta meio indecente do Bolsonaro para o Alexandre de Moraes. Nós vamos falar sobre tudo isso, então seja muito bem-vindo. Se você busca um canal que traz informação coerente, que traz informação sempre checando a fonte, para não ter risco, né, de ser pego em fake news ou esse tipo de coisa, esse canal é preparado para você que gosta das coisas sérias. Então, cogite, né, e se puder, inscreva-se no canal, bora bater nossa meta, alcançar 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá, beleza? Então, se puder também, compartilha para o maior número de pessoas e bora para a matéria. É o seguinte, pessoal, vamos falar da Argentina. A Cristina Kirchner, né, verá o sol nascer quadrado. Não por 10 anos, como a Carla Zambelli, não teve a condenação de 2 milhões, como a Carla Zambelli, não por 14 anos, como a Débora, e nem de morte, como o Clezão. Não. A Cristina Kirchner fez algo gravíssimo e pegou 6 anos de prisão. Mas, por outro lado, a inelegibilidade lá na Argentina não é de 8 anos igual aqui no Brasil, é perpétua. Uma vez declarada inelegível, é inelegível para sempre. Vem cá, a Cristina Kirchner, durante o período que ela esteve à presidência da República, ela causou um prejuízinho pequeno, coisa que esquerdista é acostumada a fazer, né? Causar prejuízo pequeno. 1 bilhão, não é de reais, é 1 bilhão de dólares, quase 6 bilhões de reais. É o prejuizinho em 51 obras superfaturadas que a Cristina Kirchner participou. A matéria do El País Uruguai comemorou, olha só, histórica a decisão. A Corte Suprema confirmou a condenação de Cristina Kirchner à prisão e nunca mais poderá ser candidata. Em um fato histórico, a Corte Suprema confirmou a condenação a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua a ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner em contexto da causa de viabilidade, onde ela teve ali, né, a decisão final. O contexto da causa de viabilidade é sentença transitada em julgada, não cabe mais recurso, ou seja, acabou a mamata para quem saqueia cofres públicos, acabou a brincadeira para quem lá e dá um vral no dinheiro público. Só que assim, é impressionante quando a gente vê, né, nesses países, pessoas como a Cristina Kirchner, né, foi condenada a 6 anos depois de um saque de mais de 5 bilhões, né, quase 6 bilhões. Aqui no Brasil, vendedor de cachorro-quente, vendedor de pipoca, pega 17 anos sem nunca ter tirado 1 centavo de seu ninguém. Já por outro lado, aqui no Brasil, se você está achando que na Argentina é pouco, aqui no Brasil é pior, né? Gente que é condenada às vezes vira até político e às vezes até alcança a presidência da República. O negócio é perigoso, né? O Brasil não está tão melhor do que a Argentina assim não, pelo contrário, está indo de mal a pior. Parabéns a los hermanos, é isso aí, corrupto atrás das grades.
Vamos lá, pessoal. Enquanto aqui, em terras tupiniquins, Bolsonaro presta depoimento. Corrupção? Não. Um suposto golpe que, cá entre nós, tá difícil de parar em pé. Tá difícil de sustentar essa narrativa do golpe Tabajara. Ninguém tá acreditando nisso. Cá entre nós, não tá convencendo muita gente. Hoje o jornal Meio Independente e também, né, um monte de gente que tá publicando aí, gostou do que assistiu. Nem de mais e nem de menos, né? Não vamos falar que foi aquela coisa épica, porque é mais do mesmo. Todo mundo já sabia o que aconteceu. Ou seja, nada. Ninguém acreditou muito nessa história de golpe Tabajara. O Meio Independente escreveu o seguinte: Bolsonaro conclui depoimento de cabeça erguida e sorrindo com a Constituição no braço. Do que eu vi, né, do depoimento, não assisti todo, não tive tempo, tive que cuidar do pessoal aqui em casa que está meio gripado também. Mas até onde eu vi, um depoimento sóbrio, tranquilo, sem maiores escândalos, sem maiores delongas, bem tranquilo. Bolsonaro calmo, tranquilo. O Alexandre de Moraes também muito educado, solícito. Então, não foi nada daquele embate que todo mundo esperava, que ia ter dedo na cara. Não teve nada daquilo. Teve até brincadeira do Bolsonaro para o Alexandre de Moraes. O Tarcísio de Freitas, né, foi ouvido pelo jornal Metrópolis. Disse o seguinte, abre aspas, a verdade vai vir à tona, fecha aspas, diz Tarcísio sobre Bolsonaro no STF. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro, que presta depoimento no Supremo Tribunal Federal. Já prestou, né, a partir das 14h30. E assim, para quem acompanhou, para quem assistiu, fica difícil, né? Tá cada vez mais difícil para manter essa narrativa de golpe de Estado. Ou seja, depoimento do Mauro Cid fraco, é a principal base que eles têm, é a delação premiada do Mauro Cid, fraquinha, né, parecendo o Chicó, não sei, só sei que é assim, bem fraquinha. O André Marcílio escreveu o seguinte, o balanço do depoimento foi o seguinte, não vi problema algum na piada sobre Moraes ser seu vice. O Bolsonaro falou, posso fazer uma brincadeira? Olha, ô Moraes, você é presidente, você quer ser meu vice? E o Moraes falou, não, eu declino. Olha só, Bolsonaro ali deu uma cutucada, falou, quer saber? Eu vou vencer vocês e vou me tornar elegível novamente. E se você quiser mandar tanto assim, tem que pedir voto também. Se quiser meu apoio para ter voto, eu tô aqui. Foi ironia, é óbvio. Mas, para quem entendeu, né, para bom entendedor, pingo é letra. O Moraes viu que foi uma cutucada ali. Não vi problema nenhum na piada sobre Moraes ser seu vice. Ele, com isso, se coloca como candidato, ao que Moraes não poderia refutar. Teve efeito. Sinto não ter havido nas primeiras respostas refutação explícita de que questionar o sistema eleitoral é lícito. É liberdade de expressão. Não há ilícito nem excesso de retórica. E sim, pairou-se muito no ar a discussão sobre... Ora, Bolsonaro, você questionou as urnas? Afinal, ele não pode? Acho que pode. Há que se lembrar que a PGR acusa os réus de tentarem golpe pelo simples fato de fazerem lives e postagens questionando e questionamentos em redes. Gonê chegou ao absurdo de perguntar se debater a decisão judicial seria jogar dentro das 4 linhas. É um absurdo perguntar isso. É óbvio que toda decisão judicial tem que ser discutida e debatida, sim, cumprida. Mas debatida e discutida está dentro da democracia. É preciso não aceitar a versão da PGR de que questionar é ilícito, pelo bem de todos nós que nos expressamos. Aliás, foi todos os pontos altos do voto de Mendonça sobre as redes dizer que questionar é direito de todos. De forma geral, Bolsonaro se mostrou tranquilo, a PGR está cada vez mais isolada com a sua versão, parece que somente Moraes e seus colegas estão dispostos a comprá-lo. A grande verdade é que todo mundo sabe, né, a decisão já está feita, já está redigida. O que a gente viu ali foi um teatro, um bom teatro, né, onde todo mundo se comportou direitinho. Né? Agora, uma coisa é certa, que convenceu... meu amigo, não convenceu muito não. A gente vai acompanhar alguns trechos que foram separados aqui. Num deles, esse aqui, eu achei bem interessante. Bolsonaro questionou o Procurador-Geral da República
sobre a omissão de Lula em relação à desmobilização dos manifestantes antes dos atos de 8 de janeiro. Lula já havia assumido a presidência e tinha pleno conhecimento dos riscos envolvidos. Inclusive, teve o depoimento do Garnier, ex-comandante da Marinha, que chegou a chorar. Sentido, né? Porque não teve, né, uma passagem, né, de cargo depois de 50 e tantos anos de Marinha. E aí ele falou, olha, peraí, nós fizemos todas as passagens e o presidente Bolsonaro pediu de que tudo que o Lula quisesse era para ser acatado. Escuta só esse trecho aqui. E era tão atentatório assim, porque no dia 2 de janeiro, o atual presidente não o desmobilizou. Esperou mais 5 dias, mais 6 dias para desmobilizar. Se o risco é tão iminente de algo acontecer, por que não desmobilizou? Por que deixou esse pessoal lá? Agora, como já disse aqui, quarta, quinta-feira, que antecedeu o de janeiro, tinha em torno de 300 pessoas ou menos aqui em frente ao Forte da Paz. Já chegou a ter mais de 20 mil pessoas ali. Ou seja, tudo estava se acabando, tudo conforme nós planejamos, tudo voltando para a normalidade. E, infelizmente, eu não sei porque a Polícia Federal não apurou, quem convocou essas pessoas, em especial de outros estados, para vir aqui no dia 8 de janeiro. No meu entender, não tinha dificuldade de descobrir quem convocou. Se era tão... Pois é. E aí, a grande questão, né, que se levanta aqui é: o Lula era o presidente. O Lula tinha as Forças Armadas. O Lula era quem tinha a Polícia Federal. Por quê? O Bolsonaro que tinha que desmobilizar. No depoimento do Mauro Cid, o Mauro Cid falou o seguinte, olha, o Bolsonaro nunca mobilizou e mal sabia, né, quem estava organizando ali dentro. O Mauro Cid, que é a principal prova deles, uma delação altamente conturbada, disse que o Bolsonaro não sabia de nada sobre o 8 de janeiro. Hoje o Globo, hoje o UOL disseram, os vínculos com o 8 de janeiro são muito frágeis. Parece que a turma do 8 de janeiro não tem nada a ver. Golpe. Pois é. E aí? Como é que fica os presos? Como é que fica o Clezão que morreu? O Anderson Torres bateu em cima disso aqui. Vale a pena conferir o depoimento dele, onde ele falou o seguinte, peraí, por que o Lula não desmobilizou? Era papel dele. Qual foi a sua participação, assim que o senhor assumiu, qual foi a sua conduta em relação aos acampamentos, ou ao acampamento na frente do quartel aqui do Forte Apache, aqui do Comando do Planalto? Ministro, a partir do dia 12 de dezembro do ano anterior, eu fiquei bastante preocupado com a questão dos acampamentos. Até então, não havia tido nenhum ato violento, não havia tido nada, mas depois daqueles atos no centro de Brasília, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e tudo aquilo que aconteceu ali no dia 12, eu fiquei, no mínimo, cismado com aqueles acampamentos. Eu esperava que o novo governo assumisse e imediatamente tirasse os acampamentos dali, já no primeiro dia ou na primeira semana, no máximo, do novo governo. E isso não aconteceu. Em não acontecendo, ministro, no dia 6 do 1 de 2023, eu convoquei uma reunião, eu tive informações no dia 5 de que a maioria das pessoas que estavam naqueles acampamentos ali, ou grande parte dessas pessoas, se tratavam de moradores de rua e pessoas vulneráveis. Eu esperava que isso tivesse sido feito no primeiro dia do governo do presidente Lula. Não fez, passou a semana, não fez. Quando chegou no final da semana, aquela situação me incomodando, eu chamei a reunião. Ressalto, ministro, uma observação, enfim, eu fiz no depoimento da Polícia Federal, vou fazer aqui também, me chama muita atenção também a facilidade com que os manifestantes invadiram o Palácio do Planalto, tá? Um dos locais mais seguros que eu conheço é o Palácio do Planalto. Me chamou a atenção a forma rápida com que invadiram aquilo lá e começaram a fazer aquela quebradeira. Várias vezes a gente frequentou o Palácio do Planalto, o senhor frequentou o Palácio do Planalto, a gente sabe que ali embaixo tem um batalhão que fica ali direto, o pessoal ali, sempre que a gente chegava, que a entrada principal estava bloqueada, a gente entrava pela outra entrada, a gente passava pelos militares ali, todos prontos. Me chama muita atenção a facilidade com que o Palácio do Planalto foi invadido. Então, estranho, né? A forma que o Palácio do Planalto foi invadido, a forma que tudo aconteceu, né? E o Anderson Torres, aqui, por óbvio, levanta esse questionamento. E o porquê o governo Lula não quis questionar. Quanto ao Paulo Gonet, tem um momento aqui também que vale a pena a gente questionar, né? Porque na primeira, o Bolsonaro questionou o Paulo Gonet por que não foi feita a desmobilização pelo Lula. Aí teve um momento também
que o Bolsonaro acabou deixando o Gonê aqui um tanto quanto sem resposta. No dia 2 de janeiro de 2023, senhor ministro relator, o ex-presidente recebeu mensagem de Maurício Pazini Brandão, um major brigadeiro da Aeronáutica, que informava: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia. A minha tropa, aí vem entre parênteses, continua com sangue nos olhos. Bom dia. Feliz ano novo. Conversa hoje com o Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Eu gostaria de ouvir do senhor Bolsonaro o contexto dessa conversa, por que a tropa estaria mobilizada. Ele mandou para quem esse e-mail, esse zap? Ele mandou para quem? Foi recebido, o senhor teria recebido do senhor Maurício Pazini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica. Olha, eu cortei quase todos os meus contatos quando saí do Brasil. O Pazini é um brigadeiro da reserva, professor do ITA. Não tem tropa nenhuma com ele. Eu me desconheço de ter recebido. Eu queria ver se está no meu telefone essa mensagem. Foi extraído do meu telefone essa O senhor mensagem? não se recorda de ter recebido? Não, discordo. Foi recebido no meu telefone essa mensagem. Então, eu repito, o Pazini está de pijama, né, há muito tempo. Era um professor do ITA, depois veio trabalhar aqui em Brasília. Aqui, nada mais além disso. Pois é, assim... Tão frágil, né? Tão frágil. Ah, quem eram essas tropas? O cara não tem tropas, né? Então, assim, mostra que, sabe, não tá nem um pouco agradando. Tanto é que era pra estar agora, né? Os jornais, a Daniela Lima, a Globo News, ovulando, pirando o cabeção. Agora, nossa, vai ser preso! Era pra estar tudo pirado. Um pouca matéria. O que aconteceu? Por que não estão tentando, né, jogar o golpe aí? Porque, cara, é frágil demais. Outro momento, o ex-presidente Bolsonaro negou interrogatório na primeira turma do STF, teve qualquer envolvimento com o 8 de janeiro. Escuta esse trecho também. A questão, eu lembro muito bem, no dia 8 de janeiro, desde o dia 7 estava passando mal, o bicho intestinal, que é uma coisa que vai num crescente. Dia 8 passei mal pra caramba e dei uma tuitada às 9h17 da noite dos Estados Unidos. Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Nós repudiamos tudo isso aí. Não procede, com todo respeito, doutor Paulo Gonê, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Se você pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegaram 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali, estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo dos nossos 4 anos. Este pessoal conservador é um pessoal um pouco diferente de outra parte da sociedade. Eu me orgulho desse pessoal que reaprendeu a amar a bandeira, a cantar nacional, a respeitar a família, a respeitar a criança em sala de aula, a acreditar no seu país. Então, isso tudo aqui, eu fiz e dei exemplo. Eu posso dizer a Vossa Excelência, quando eu mergulhei na piscina a primeira vez lá na Alvorada, estava quente. Chamei o pessoal lá, que é elétrico ou é solar? Elétrico, desliga. Eu nunca gastei 1 centavo do meu cartão corporativo particular. A empresa gastava horrores. Nunca gastei 1 centavo. Entreguei os 48 extratos zerados. Tá? Quando viajava para o Brasil, dormia em hotel de trânsito. Custava em torno de 60, 70 reais. Pagava. Fora do Brasil, ficava em embaixada. Eu não pedi a minha aposentadoria da Câmara dos Deputados. Pedi depois. Passei 4 anos sem a aposentadoria das Câmaras dos Deputados para ninguém começar a me atacar. Ele ganha, na época, né? Vai ganhar 20 mil da Câmara, 30 de presidente, 12 do Exército. Não fiz isso. Fiz o melhor de mim dando o exemplo. E a melhor coisa que pode fazer é o exemplo. Essa questão. Pois é. E aí? Tudo a ver com Lula, né? Só que não. Pois é. A grande questão é que por que o Bolsonaro não passou a faixa pro Lula? Porque ia ser vaiado, é óbvio. Só tinha esquerdista lá, tava todo mundo comemorando. Havia uma rixa nítida. E aí, né, quando foi perguntado aqui, a Folha de São Paulo publicou, né, por que ele não passou a faixa? Ser vaiado, é normal. Da mesma forma, eu quero ver o Lula aparecer lá na CEPAC para ver o que acontece. Não vai dar bom. Ou melhor,
Pede para ele ir na festa de peão lá de Barretos. Vai ser mais interessante. Não há nada que fazer. Se tivesse ser feita uma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional. Não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até a Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Sabe concordar comigo? Eu me submeti a um... Mas eu não iria perguntar para o senhor. Não, eu sei que o senhor ia perguntar. Mas seria uma explicação, porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Deu para ver aí, né? Não teve nada demais, gente. Não teve nada demais. Agora, teve um momento também em que perguntaram, né, sobre a minuta de golpe. E aí o próprio pessoal falou, mas peraí, que minuta de golpe é essa? O que esse pessoal tá falando? Porque não tem. Olha só um trecho aqui, né, que o Bolsonaro fala sobre a minuta de golpe. Essa publicação é de um senador da República, do Magno Malta, que falou o seguinte: eu quero ver essa minuta. Fecha aspas. Pois é, não tem cabeçalho, nem assinatura, nem data, mas Moraes ficou calado. Por quê? Olha só. Nessa reunião foi-lhe apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara e no Senado, o líder da maioria, indicados pela população, alguns ministros. Ninguém foi convocado para participar de uma possível início de uma proposta de sítio. Pois é, né? Acho que mais claro do que isso não precisa. Afinal, o que o Bolsonaro quis mostrar aqui? Ele quis mostrar o seguinte: olha, vocês estão falando que tinha uma minuta e essa minuta é de um estado de sítio. Para ser um estado de sítio, a gente começa convocando os presidentes, os líderes partidários. Ninguém foi convocado. Se não foi convocado, não teve nem início dessa minuta. Agora, discutir, não se pode discutir uma medida que está prevista na Constituição no Brasil? O que é isso? Ditadura? Coreia do Norte? Aí não dá, né? O Bolsonaro aproveitou também. Aproveitou para poder, vamos dizer assim, falar umas coisinhas sobre as eleições de 2018. Olha só isso aqui. Na verdade, elas foram uma sequência de várias afirmações em várias entrevistas. Essas afirmações que o réu fez nessa reunião, na verdade, elas foram uma sequência de várias afirmações em várias entrevistas. Então, eu queria que o réu esclarecesse qual era concretamente o fundamento que o réu tinha para poder alegar fraudes, que havia fraudes nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas, e que os ministros do TSE, citados nominalmente, à época, os ministros do Supremo, que faziam parte do TSE, o ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. Sim, senhor ministro. Primeiro, boa tarde a Vossa Excelência, senhor ministro Luiz Fux, senhor Paulo Gonet. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu.
Eu poderia citar vários nomes, citarei apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Depois também, curiosamente, uma outra inserção no horário eleitoral gratuito do senhor Carlos Lupe. Por que curiosamente? Foi ele que entrou com uma ação no TSE pela minha inelegibilidade, por crítica às urnas eletrônicas. Ele falava em fraude. Mas numa das inserções, aproximadamente 30 segundos, que até hoje está no Facebook dele, ele termina dizendo o seguinte: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Repito a Vossa Excelência, até hoje isso está lá no Facebook do senhor Carlos Lupe. Na verdade, elas foram uma sequência de várias afirmações em várias entrevistas. Essas... Pois é, né? Ou seja, o cerne aqui era urnas eletrônicas, né? Urnas eletrônicas. E aí, logo na sequência, não estava naquele vídeo, mas eu separei para vocês aqui. O que o Bolsonaro falou na sequência daquele vídeo lá, para vocês acompanharem aqui comigo. Razão das eleições, agora propriamente dito, logo um pouco avante isso aí. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu tinha que ir na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro, usar as imagens minhas na ONU, usar imagem do outro candidato lá na comunidade do Rio de Janeiro usando o gorro do CPX. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Houve decisão também que eu não podia baixar o preço do combustível, como se eu fosse baixar na canetada, isso aí. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Agora, o outro lado, podia tudo, até me acusar de genocida. Então, tudo isso aconteceu. Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto, ou ao lado de ditadores, isso prejudicou a minha campanha. Eu queria mostrar também a imagem dele em 2009, defendendo lá o Irã enriquecer urânio acima de 30% para fins pacíficos, segundo ele. Repetindo que isso aqui acabou de ser medida política do governo Lula, que defendeu agora o Irã. Eu fui tolhido. O maior prejuízo que eu tive, no meu entender, foi não poder usar imagens do 7 de setembro. Com todo respeito, acredito que isso tudo pesou contra a gente. E no mais, né? 3 resoluções do TSE, que tem que entrar para valer, tem que entrar em vigor de março para trás, do ano das eleições, valeram, inclusive, uma editada entre o primeiro e o segundo turno. As partes de direita, todas derrubadas constantemente em nome da desinformação. Então, isso, dessa desfuncionalidade, no meu entender, prejudicou bastante a minha campanha. Cara, é assim, é gritante, né, o quanto isso foi disfuncional, né, o quanto foi dispar, né, ou seja, a disparidade disso aqui. Vamos lá. Luiz Fux também, né, fez um questionamento. Vamos assistir. Ó, se eu for comentar tudo, né, eu peguei os pontos principais, mas se eu for ficar comentando tudo, vai ser no mínimo 1h e meia de live, né, porque foi muita questão. Vamos analisando, vamos assistindo, e aí aqueles pontos principais eu venho falando. Teria pequenas perguntas, mas eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o senhor participou de alguma reunião em que um dos integrantes da Cúpula Superior das Forças Armadas ameaçou prender o presidente da República? Não, senhor. Ouviu falar sobre isso? Ouvi na imprensa. Até achei, se o senhor me permite, eu achei surreal. Não faz parte das normas das Forças Armadas, da hierarquia, disciplina,
atitudes dessa natureza com esse contexto. Presidente, posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Em que contexto, em que reunião, eventualmente, que participou, o senhor teria dito que colocava as suas tropas à disposição? Senhor ministro, eu nunca usei essa expressão. Vamos lá, pessoal. O que o Fux fez aqui? Simplesmente desmantelou, né? Jogou no chão o depoimento do Mauro Cid. E aí teve mais um momento, esse aqui é o almirante Garnier, né? O brigadeiro Garnier. Em um momento, ele inclusive fala sobre o Felipe Martins. Eu sei que vai estender um pouquinho a mais, mas ele fala sobre o Felipe Martins. Dá uma olhada aqui. Na minha cabeça, o assessor que entrou na reunião do dia 7, organizou o computador onde nós lemos, ouvimos a apresentação de alguns considerandos, foi o coronel delator. É dele que eu me lembro. Não se recorda de mais nenhum assessor? Eu não lembro de outras pessoas presentes. Ou seja, o Mauro Cid jogou nas costas do Felipe Martins o que ele fez. Não teve lá que chegou e leu o coronel delator, tenente-coronel Mauro Cid. Pode ser um lapso de memória, mas eu não lembro de outras pessoas presentes. E o coronel delator, ele fez isso e saiu também. A reunião, como era comum, reuniões de 4 estrelas, reuniões, a não ser que sejam reuniões para tratar de temas puramente administrativos ou coisas assim, onde tem assessoria de oficiais mais modernos, reuniões de alto nível não costumam ter a presença de muita gente. Pois é, aqui joga no lixo, joga no chão o discurso, né, de que o Mauro Cid, de que o Felipe Martins tenha qualquer participação em tudo isso, nessa suposta trama. Então o cara foi preso injustamente sem ter ido para os Estados Unidos. A única questão da trama golpista é a fala do tenente-coronel Mauro Cid, que ferrou com a vida do Felipe Martins. E agora, todos os demais falaram, cara, Felipe Martins nunca esteve lá. Pô, aí fica difícil. Teve um momento também que o Anderson Torres, ele falou, né, da possibilidade de envolvimento, né, do PT com o PCC e que isso foi assunto de discussão do ministro da Justiça. Vale a pena analisar isso aqui. Acusação feita pela Polícia Federal, acusação feita pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, com base na investigação feita pela Polícia Federal, coloca, inclusive, a existência, já foi recebida a denúncia aqui pela primeira turma, o núcleo 4, que é o núcleo 3, que é o núcleo de desinformação, coloca que havia, nesse contexto de preparação e depois execução de tentativa de golpe e atentado contra o Estado Democrático de Direito, um núcleo de desinformação. E esse núcleo de desinformação, a partir da produção de notícias falsas, notícias fraudulentas, é disseminado nas redes sociais. E nessa reunião, o senhor... Eu também tive a honra e a possibilidade de ser ministro da Justiça. Sabemos o peso que tem numa reunião ministerial a fala do ministro da Justiça em relação a questões criminais. O senhor diz, abre aspas, mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação do PT com o PCC. A velha relação do PT com o PCC. Isso está vindo aí através de depoimentos que estão sendo muito aguardados. Isso tudo está vindo à tona. Isso não é mentira. Então, muita coisa estão vindo à tona, muita coisa que a população sabe, mas tudo precisa ser rememorado. O senhor, porque das duas uma, ou o senhor tinha esses elementos, e aí tinha que tomar uma providência como ministro da Justiça, que não houve, ou o senhor não tinha esses elementos, e aí contribuía com o núcleo de desinformação. Em que contexto foi dito isso, doutor Anderson? Ministro, a reunião foi no dia 5 de julho. De 2022. 5 de julho de 2022, às vésperas da eleição. Sim, no dia 1º de julho de 2022, ministro, 4 dias antes, e no dia 2 de julho do mesmo ano, 3 dias antes, saíram essas duas matérias aqui, ministro, que eu até trouxe, uma matéria da Veja e uma da CNN. O título, de uma, Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. A outra, em suposta delação, Marcos Valério cita suposta ligação do PT com o PCC. Foi com base nessas duas matérias, eu não tinha um conhecimento interno da Polícia Federal a respeito disso, mas foi com base nessas duas matérias que eu falei. Essas duas matérias, os depoimentos foram feitos à Polícia Federal e, muito provavelmente, disso aqui resultou uma investigação. Internamente na Polícia Federal, o senhor sabe que nós não temos acesso, eles cuidam lá dos procedimentos internos dele. Mas eu falei isso aí com base exclusivamente nessas duas matérias que tinham saído na mesma semana da reunião. Nossa, desmontou a narrativa.
Pô, peraí, nós não temos acesso, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí você deve estar bem ciente, né? Que circulou na mídia, nos jornais, relação. E aí? Será que estavam espalhando desinformação? Né? Enfim, isso aqui deu pra gente ter uma noção do que rolou, né? Hoje, nos dias de depoimento. Teve um momento em que o advogado do Braga Neto interpelou também o Mauro Cid. Enfim, teve muita coisa importante que não vai dar pra gente falar tudo aqui, senão vai ficar muito pesado. Manifestação da Bárbara, né, sobre abuso de autoridade durante o depoimento do jornal do General Heleno. Enfim, tem muita coisa que não vai dar pra gente discutir agora. Já passou 34 minutos, né, 36 minutos, então não vai dar pra gente falar tudo isso. Mas enfim, a gente volta amanhã de manhã com mais um conteúdo para vocês, preparando tudo especialmente para vocês, para trazer um conteúdo de altíssima qualidade. Então eu vejo vocês amanhã em mais um editorial. Grande abraço e durmam bem com o sono dos justos e de quem luta pela verdade e pelo Brasil. Abraço.